Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica, especial Eleições 2014. O nosso tema é empregabilidade e trouxemos aqui como convidados Geraldo Coutinho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o João Vaquede, vice-presidente da Associação dos Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa e Adjacências, e também a Flávia Azevedo, psicóloga especializada em recursos humanos. E neste bloco, nós trataremos das propostas dos principais candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, lembrando a você, telespectador, que os candidatos mais bem situados segundo os institutos de pesquisa. Então, conforme nós já colocamos aqui, vamos colocar o primeiro, o candidato do Partido dos Trabalhadores, do Lindenberg Faria, e aí vem adotar a política de isenção de impostos. Para ele, este planejamento deve ser igualitário e não apenas algumas pessoas beneficiadas. Abre aspas para as palavras do candidato, é preciso criar oportunidade para todos, principalmente para os locais que mais precisam. Adotar a política de isenção de impostos. Vou começar com o João. Como é que você interpreta essa proposta do candidato? Assim, a proposta está muito geral, precisava especificar assim, isenção de impostos para que região do Estado? Né? Talvez a competência dele também é estadual. Né? A capital eu acho que não tem necessidade desse tipo. Né? Nós aqui, para o norte do Estado, já tem a Lei Rosinha, que é isso aí que ele está falando, e não consegue se aplicar lá a isenção de ICMS para empresas que viriam estabelecer aqui na região norte e noroeste. E até hoje, o próprio governo não consegue aplicar esse tipo de... Então essa proposta aí, ela já existe, do meu ponto de vista, ela já existe, precisava botar em prática. E está um pouco genérica aqui. Isso. Geraldo. Olha, Cláudio, eu entendo que a ferramenta de redução, isenção, benefício de impostos, ela é uma ferramenta ultrapassada. Não que seja desnecessária, evidentemente que ela se soma, mas já foi no passado a principal ferramenta para gerar atratividade de novos investimentos. Seguramente hoje isso não funciona mais de forma isolada, ela precisa vir associada a algumas outras iniciativas para que possa realmente garantir que um empreendedor venha a selecionar o endereço da sua fábrica, do seu comércio, não por uma medida pontual do governo que pode ser revista a qualquer momento, mas sim pela infraestrutura que está disponibilizada, né, pela logística. Estrutura global, né? A logística que foi colocada, que vai ser fundamental para que o negócio dele desenvolva, e também o ambiente onde ele está inserido, né, ele precisa ser desejado naquela região. Então, a isenção de impostos por si só não vejo como eficaz. Flávia. Eu penso, né, da mesma forma dos amigos aqui no debate, e vejo que eu não vejo os impostos em si como uma solução, né? Eu acho que o foco hoje seria algo além do que isso. A gente precisa se atentar realmente às necessidades da população, à necessidade do empreendedor, né? O lado do empreendedor e o lado da sociedade. Isso por si só não seria não suficiente. Vejo como algo suficiente. Perfeito. Vamos agora ao segundo candidato do PR, ex-governador, atual deputado federal, o Garotinho, incentivar pequenas e médias empresas a se instalarem nas comunidades e bairros adjacentes para dar emprego aos moradores dessas áreas. Criará incentivos fiscais para estimular a geração de emprego. Incentivar, pelo que eu entendi ali, levar as empresas aos possíveis empregados e não o contrário. Vou começar com você. E aí, o que você acha? Eu estava até analisando a proposta do candidato Garotinho hoje de manhã e estava pensando. Eu não concordo quando ele fala que levar as empresas nos bairros onde as pessoas estão mais necessitadas. Porque, de repente, naquela empresa pode não ter uma oportunidade que alguém que mora naquele bairro esteja precisando ou seja a nível dele. Então, eu penso que, de um modo geral, é preciso incentivar as empresas, de um modo geral, a se instalar onde der. Tem oportunidade de emprego, então vamos divulgar essa empresa. A referência não seria o empregado, e sim a empresa. A empresa, isso. João. A colocação que está aí, ela está muito
no meu ponto de vista, ela está focando o Rio de Janeiro, as comunidades, onde há um grande debate hoje em cima de UPPs e como aquelas comunidades poderiam sobreviver de uma maneira mais independente, né? Então eu vejo mais nesse sentido aí, que colocar empresas nessas regiões que são muito populosas De repente, e estão na mão diminuir a criminalidade, exatamente, estão na mão do tráfico, essas estão dependendo desses setores de tráfico de drogas, da marginalidade. milícia, etc. Então, quando ele está falando em incentivar pequenas e médias empresas, é assim, legalizá-las. Eu não frequento, não conheço as comunidades do Rio de Janeiro, mas lá tem empresas, você olha, tem empresas funcionando, tem academias, tem pequenos negócios. Deveria o quê? Legalizar, porque a maioria desses negócios não são legalizados. E aí volta a questão também da carga tributária, exatamente. Que de repente são ilegais então, até por isso. A partir do momento que der segurança para essas comunidades, criar uma maneira de sociabilizá-los, passar com aquela maneira que aquela região ali é uma região perigosa, que ninguém passa ali, que ninguém entra ali. E uma maneira seria assim, incentivar a abertura dessas empresas, oxigenar. Falou bem. Querido. Na leitura do João, ele chegou como sendo uma coisa restrita ao Grande Rio. Eu já eu pretendo interpretar de uma forma diferente. Se isso é uma política para todo o Estado, eu vejo com muito bons olhos. Você garantir a ocupação em todo o território, você democratizar o acesso ao emprego, eu acho que é fundamental. Isso só se consegue através da pequena e média empresa. Então, eu louvo essa iniciativa. E criar incentivos para estimular a geração de emprego. Se nós podemos depurar dessa afirmativa algum mecanismo que venha baratear a contratação do novo emprego, também acho que ela surtirá um efeito bastante positivo e conta com o meu apoio. Perfeito. Dando sequência, vamos ao terceiro candidato, o Marcelo Crivella, na seguinte proposta. É preciso gerar emprego onde as pessoas moram. Assim, as pessoas poderão trabalhar perto dos filhos e evitar que sejam cooptados para o narcotráfico. Bem parecido com a proposta do Garotinho, de levar para lá, né? Só que aqui deu ênfase só aos filhos. Começar com você, com recursos humanos, o que você acha dessa leitura aí? É a mesma linha de pensamento do Garotinho, né? Mas eu penso da seguinte forma. Evitar que eles sejam cooptados para o narcotráfico. É preciso investir nessas pessoas. Porque as empresas hoje em dia, infelizmente, estão com essa visão, ou felizmente, né, na visão empreendedora, de contratar pessoas qualificadas. Então, como que você busca o seu primeiro emprego se você não tem qualificação nenhuma? Como que a empresa vai te contratar se você não tem qualificação? Então, vejo, sim, uma proposta do governo, seja lá de quem for eleito, para dar uma oportunidade para essas pessoas terem uma chance de se qualificar, um estudo, né, um curso, algo para que eles possam ser inseridos nas empresas. E aí sim vejo essa questão dos filhos. Sim, muitos têm dificuldade de locomoção para levar um filho para uma escola, para levar um filho... De repente essa proximidade baratearia, inclusive. Isso. Perfeito. João? Eu acho assim a proposta muito simples, porque ele fala, é preciso gerar emprego, mas não diz como. Na proposta anterior, tinha ali uma definição, criar pequenas e médias empresas. Aqui ele está muito... Está solto. Não está explicando como. Para poder te comentar, ela teve a parte social dos filhos e tal, mas para o empresário, infelizmente, quem não tem filho também teria que estar incluído aí também, né? Não é? Então ele precisava ser Ficou mais direto no que ele quer, no que ele pretende fazer. Parece empregados pais, né? Geraldo. Pois é, e os empregados que têm mães para cuidar e tudo. Isso. Cláudio, o que eu interpreto essa proposta, ou da preocupação do senador a formular essa proposta, ela poderia ser melhor traduzida com a questão da mobilidade. Ou seja, que as pessoas tenham um acesso mais rápido ao emprego e que possam retornar mais cedo às suas casas, de forma a evitar gerar... aquele tempo enorme que você tem, inclusive de condução, né? Exatamente, e transferir esse tempo para o convívio familiar. Necessariamente o emprego não tem que estar perto, o emprego tem que estar acessível. Acho que isso é mais fundamental e importante do que fazer uma proposta vaga como essa, que a gente não consegue enxergar de que maneira ela seria efetivada. De repente a mobilidade urbana seria até mais importante aí, agregado a essa situação. Que eu imagino tenha sido o objetivo que levou ao senador a formular essa proposta. Perfeito, vamos ao próximo candidato, o atual governador do estado, Luiz Fernando Pezão,
ele quer incentivar a geração de empregos com a construção de condomínios industriais e recuperar a economia dos municípios, atraindo empresas com os incentivos fiscais. Voltamos lá no primeiro, mais ou menos, 2 no meio parecidos, 2 da ponta. Vou começar por Geraldo, virar um pouquinho. Olha, é complicado a gente entender um programa de governo, né, através de uma frase. Isso. Né? Mas se a gente se ater ao que está escrito, o condomínio industrial e os incentivos fiscais, eles nem de longe são eficazes para atrair novos investimentos e garantir um desenvolvimento econômico. Né? Mas se a gente entende que o condomínio industrial está trazendo junto consigo toda uma infraestrutura necessária ao bom desempenho de uma indústria ou de um comércio, né? Toda a logística imprescindível para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma intensa e acelerada, aí já nós estamos falando de um outro tipo, né, de ação muito mais profunda do que o condomínio industrial puro e simples. Você formar condomínio sem esses cuidados, o efeito dele será absolutamente nulo e vai Até virar... porque a palavra é condomínio, né? Ele vai virar cemitério. Quando nós tivemos a nossa Codinha aqui durante 40 anos, absolutamente como terreno baldio. Agora, só nesses últimos 10 anos que nós estamos começando a ocupá-la efetivamente. Então, não é o condomínio que vai determinar o endereço do novo negócio. É todo um conjunto de ações e facilidades que precisam ser pensadas em conjunto. Eu sigo a mesma linha de pensamento dele. Eu vejo que eu não vejo essa proposta uma coisa muito... me fugiu a palavra. Isso. Eu acho o seguinte, é preciso investir num todo, né? E não vejo um condomínio industrial como uma solução. As coisas estão muito pontuais. As coisas estão muito pontuais, exatamente. Ele precisa buscar um pouco mais, unir, né, os fatores que vão ajudar a chegar numa conclusão. Bom, eu concordo também que criar condomínios industriais sem uma vocação própria, sem a confiabilidade. Eu acho que os candidatos têm que passar muito uma questão de confiabilidade do projeto, porque tudo não é a curto prazo e longo prazo. Ninguém vai fazer investimentos em condomínios se não tiver uma estrutura e se não tiver retorno. Então, eu acho que é uma proposta que não mostra aquele que quer investir, não é? Que se ele vai ser bem sucedido, que ele trabalhando ali, ele vai conseguir produzir riqueza para o Estado. Precisa ser mais incisivo, menos pontual, como você falou. Nós estamos aqui com o programa Polêmica, especial Eleições 2014. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.